Muito bem, estamos gravando. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite, bom dia para quem vai assistir depois, boa tarde, né, nos seus respectivos horários aí. Satisfação estar aqui com vocês de novo. A gente continua mais uma aula, então, na disciplina de teoria da contabilidade, né? Para hoje discutirmos um pouco mais sobre a DRE. Bom, é interessante que, seguindo essa linha de raciocínio que a gente montou na unidade 2, nós estamos vendo um pouco mais dessas estruturas para tentar elucidar melhor, né, explicar melhor esse conteúdo. E como parte da teoria da contabilidade é um conhecimento cumulativo, né? Então a gente se acostuma a fazer na prática e às vezes acaba esquecendo o que dizem as normas ou qual é o conteúdo, a forma como elas abordam esse conteúdo. Então, se forem surgindo dúvidas aí ao longo da aula, não hesitem em perguntar, em comentar, em compartilhar a experiência de vocês para a gente poder ir construindo esse conhecimento. Então, só reforçando aí o cronograma das aulas, né? A expectativa é da nossa segunda avaliação no final do mês, começo de novembro no máximo, para a gente entrar depois na unidade 3, tá bom? Ainda nessa unidade eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a DFC também, né? Que é a demonstração dos fluxos de caixa na próxima aula. E aí, uma análise geral, né? Que seria essa ideia de demonstrações contábeis para tomada de decisão, aplicando então aí um raciocínio para a gente interpretar, conhecer um pouco mais dessas demonstrações e ver como isso influencia o dia a dia das empresas. Bom, para entender a DRE, a gente precisa ter basicamente três grandes fontes de conteúdo, que são os links que eu passei para vocês aí. Já mostrei, né? Acho que todo mundo já está mais ou menos familiarizado como acessar ou como ter acesso às normas brasileiras de contabilidade, e a ITG é uma instrução técnica geral, tá? É a única diferença dessa nomenclatura, mas ela pode ser entendida também como uma norma brasileira de contabilidade ditada pelo CFC da mesma forma. E a lei 6.404, que é o que eu estava comentando, que é a lei das SAs, né? Porque aí as sociedades anônimas, sejam de capital aberto ou fechado, elas vão seguir algumas características, algumas peculiaridades um pouquinho diferentes das outras sociedades que nós temos, então, nos tipos empresariais. Esse conhecimento, né, o aprofundamento nessa diferenciação entre cada tipo de sociedade, entre cada característica, vocês vão adquirindo de acordo com as disciplinas. Então, depois tem direito do trabalho, direito empresarial, né, que vão complementando um pouco desse conhecimento aí. Aqui é realmente para a gente ter uma base e ter uma fonte de estudo para caso vocês queiram ir já construindo essas noções, né, e captando a essência da contabilidade. Então, a gente vai ter uma visão geral da lei 6.404, um pouco da norma também, para poder complementar uma coisa com a outra. Qual que é o detalhe da lei 6.404 quando a gente fala de DRE? A lei ela vai ilustrar, ela não vai trazer um modelo no sentido estruturado, né? Ela vai trazer ali de uma forma descrita, né, corrente, explicando quais seriam os principais aspectos, a gente chama isso de rúbrica também, né, quais são os principais itens que devem constar numa demonstração do resultado. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que é diferente a demonstração do resultado do exercício para a apuração do resultado do exercício. Tá? Então a gente precisa caracterizar as duas coisas de uma forma distante uma da outra. Então, no caso da apuração do resultado do exercício, a gente precisa levar em conta aquela ideia que é o que nós aplicamos no livro diário, no livro razão, né, que é a contrapartida de receitas menos despesas igual a resultado. Apesar de ser a mesma informação aplicada, então, à DRE, a gente tem que entender que a apuração acontece no livro diário, né, no movimento, como nós dizemos, nos livros contábeis, no livro diário e também no livro razão. Agora, a DRE por si só, ela vai ser uma evidência, um fechamento, uma demonstração, como o próprio nome diz, desta mesma informação. Por isso que às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra, tá? E DRE também pode significar, né, demonstração do resultado econômico, demonstração do resultado do período ou do exercício. Independente de qual seja a nomenclatura utilizada, a gente vai estar falando da mesma coisa. Né? Isso acontece porque às vezes a legislação usa uma expressão, uma norma pode usar outra, o CPC pode usar outra nomenclatura de forma mais técnica, talvez, enfim. Mas tudo acaba sendo uma coisa só. E a separação tem que ser feita apenas nesse sentido. ARE, apuração do resultado, normalmente a gente fala do resultado do exercício, né, mas pode ser também do resultado econômico, do resultado do período. E DRE é a demonstração disso. Então, assim como a gente faz o livro diário para depois apresentar o balanço patrimonial, ele é uma demonstração. Então, são coisas distintas e uma depende da outra, inevitavelmente.
O que diz a lei no seu artigo 187 para pré-determinar ali o mínimo de informação necessária dentro dessa conceituação? A gente vai ter que ter receita bruta, né, das vendas e serviços, porque entende-se que a indústria ela também realiza vendas de produtos, né? Então a gente vai ter vendas no sentido de empresas comerciais exclusivamente e vendas aplicadas também às indústrias e ainda por fim às empresas prestadoras de serviços. As deduções dessas vendas, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais disso, abatimentos e impostos aplicados então. Aí a gente vai ter também o conceito de receita líquida, que precisa ser levado em conta e separado dessa informação por conta da clareza da informação, né? Aquilo que nós estudamos lá na estrutura conceitual. Ela precisa ser muito bem detalhada, ela precisa ser de fácil compreensão, ela precisa fazer esse diagnóstico de fato da informação que nós queremos apresentar. Então, a receita líquida das vendas e dos serviços seriam essas diminuições aplicadas, né? O custo da mercadoria ou do serviço vendido, e por fim, então, a ideia ou o conceito de lucro bruto. Essas terminologias também, elas aparecem de várias formas diferentes e acabam, às vezes, significando a mesma coisa. Aí, no inciso terceiro, despesa com venda financeira, deduzidas das receitas, né? As despesas gerais e administrativas e outras que possam ocorrer relacionadas à operação do negócio. Por fim, lucro ou prejuízo operacional, outras receitas, outras despesas. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão desse imposto também. Né? A provisão é a expectativa de pagamento que gera uma obrigação, então, portanto, é necessário demonstrar dessa mesma forma. No inciso sexto, só para a gente adiantar um pouco aí, participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumento financeiro, de instituições ou fundos de assistência, previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. E ainda, por fim, então, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Isso para as SAs, mais uma vez. Então, aqui é interessante ainda que ela faz o complemento, né? O parágrafo 1º, na determinação desse resultado do exercício, precisam ser computados, ou seja, levados em consideração as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos ou que aconteceram correspondentes a essas receitas e rendimentos. Então vejam que assim a legislação ela tenta trazer uma estrutura mínima e a gente vai montar essa estrutura justamente para ver naquele formato que nós estamos acostumados, né, que eu chamo de cascata, de cima para baixo. Então, enquanto o balanço patrimonial ele é uma demonstração horizontal, né, que compara duas partes ao mesmo tempo e dá os totais embaixo, como a gente viu já e está acostumado no modelo, a DRE ela parte uma ordem vertical, de cima para baixo, partindo sempre daquele pressuposto que eu já comentei para vocês. Ela nada mais é do que receita menos despesa. Né? E aí ela entende que custos na operação do negócio, né, relacionados aí à atividade da entidade, da empresa, são tratados também como despesas. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco do plano de contas que a ITG mostra, o modelo que a gente tem para pequenas e médias empresas, por exemplo, e você percebe que custos e despesas a gente separa, mas eles, no sentido de natureza, no sentido de categoria, de informação da teoria contábil, eles são a mesma coisa. Né? Eles possuem a mesma natureza ou o mesmo propósito, para representar uma espécie de gasto, um dispêndio que a gente fala, né? Uma saída de recursos da entidade para produzir o seu negócio. Tá? Então, aqui é só realmente para que vocês vejam que a primeira fonte está lá, né, na 6.404, e as demais a gente vai ver daqui a pouco, depois de falar desse modelinho mínimo. Eu tenho passado para vocês, naquela ideia de exercício, uma forma simplificada, né, que seria essa última aqui. Então, seria mais ou menos para ilustrar o que a gente vai descobrir hoje. Lá atrás, a gente conversou um pouco, eu comentei com vocês que a gente ia aos pouquinhos, né, entendendo cada uma dessas nomenclaturas, observando, tentando aí categorizar melhor para montar a nossa estrutura mínima, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é pegar esse modelo e fazer uma sequência lógica de um raciocínio para meio que visualizar como que seria ilustrar ou demonstrar esse resultado a partir de um caso real, de uma empresa real. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre receita e faturamento. No caso, aqui a gente vai ter os 3 primeiros itens que eu quero que vocês se concentrem. Faturamento menos impostos por fora, igual a receita bruta. O que seria a primeira distinção que a gente tem que fazer? No Brasil, eu já comentei isso com vocês, e vocês já conhecem também por decorrência da atividade que executam, né, da vivência, a gente sabe que o sistema tributário ele é altamente complexo, ele depende da nossa vontade, de fato, de aprender e de desatar alguns nós ali para compreender melhor.
Mas aqui a gente precisa entender conceitualmente a ideia de imposto por dentro e imposto por fora. A gente vai ter os dois tipos no Brasil, né? E esses impostos por fora, eles são separados justamente porque eles não estão inclusos ali naquela lógica de um produto, né? Então, o exemplo que eu dou para vocês aqui, que é o mais comum, o mais recorrente que a gente vai ter, é o IPI. Então, na prática, quando a gente considera, por exemplo, o modelo que a lei 6.404 oferece, o modelo que as normas contábeis vão oferecer, eles são um pouquinho diferentes, porque um vai começar pelo faturamento e outro vai começar direto pela receita bruta. Né? Isso, inclusive, é cobrado também, acaba sendo abordado em algumas questões de concurso, questões de prova em específico. Por quê? Porque no caso do IPI, por exemplo, quem vai ter a incidência do IPI é uma indústria, né? Como o próprio nome já nos remete, é um imposto sobre o produto industrializado, na sua saída, na entrada, lá no desembaraço aduaneiro, né, que a gente fala, na entrada da fronteira. Mas normalmente é pela saída da indústria, né? Ela produz um produto e vende isso para um atacado, esse atacado vende para o varejo vende para o consumidor final, em resumo, na cadeia de consumo que nós temos no Brasil. E aí a diferença de uma coisa para outra vai ser justamente as bases de cálculo, o raciocínio matemático quando ele é aplicado. Então, faturamento a gente tem que associar com a soma total das vendas, incluindo-se, portanto, esses impostos por fora, né? No caso, se houver a incidência do IPI naquela operação que foi realizada. Seria basicamente dizer assim, olha, pega todas as notas fiscais de venda que essa empresa realizou, né, as suas saídas nesse sentido, e, havendo a incidência de impostos por fora, separa uma informação da outra. Para ter, então, o conceito da chamada receita bruta. Porque entende-se mais ou menos da seguinte forma: o faturamento, imagina que eu estou emitindo uma nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai ter o IPI. E essa nota fiscal ela tem o valor de, sei lá, R$ 100. E aí eu coloco o IPI ele vai incidir a mais, além desses R$ 100 desse produto que eu estou vendendo. Então a nota, o valor total da nota fiscal vai ficar R$ 120, por exemplo. O IPI, só ele foi R$ 20 nessa operação. E aí eu separo uma informação da outra, tá? Então, o faturamento vai ser justamente esse 120, que é a nota fiscal, o valor total da nota que eu emiti, menos o meu IPI vai corresponder à receita bruta. Por quê? Porque eu vou vender para vocês, imagina que a gente está nessa cadeia tributária, eu faço a venda por 120, você me paga 120, correto? Só que eu pego esses R$ 20 e pago isso, ou repasso, ou recolho, que é o termo normalmente que a gente utiliza na contabilidade, para o governo. Então, aqueles 20, eles não são meus, eles não são parte da receita da empresa. Eles até entraram para o caixa, eles até circularam, digamos assim, dentro do patrimônio da entidade, mas eles não pertencem a esta entidade, portanto, não podem ser chamados de receita para ela. Estão entendendo o raciocínio? Por isso que a gente precisa considerar. Esse é o caso do imposto por fora, a exemplo do IPI, que vai ser o mais usual, o mais comum. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse entendimento, separar uma coisa da outra. E aí, isso seria o modelo apresentado pela nossa Lei 6.404. Enquanto que daí as normas de contabilidade, principalmente para as pequenas e médias empresas, já vão dizer, olha, começa direto na receita bruta. E a receita bruta nada mais é do que justamente o faturamento, né, todas as vendas que foram executadas, menos esse imposto por fora. Porque ele só vai transitar pela empresa, né, ele vai passar por ela, mas ela vai ter que pagar isso para o governo. Então ela não usa aquilo, ela já tem uma obrigação para pagar de certa forma. Então, a receita bruta é o total de vendas também por causa disso. Porque aí, por exemplo, se eu faço a venda para vocês de uma nota fiscal emitida ali de R$ 100 que não tem IPI, você vai me dar esses R$ 100 e eu não necessariamente vou ter que passar esse montante para o governo porque eu não tenho a incidência do IPI. E se eu não tenho, aqueles R$ 100 constituem a chamada receita. Neste caso, a receita bruta da entidade, por exemplo. Né? E receita, só para relembrar, é a entrada de recursos, ou pelo menos a promessa. Né? A gente viu a diferença de receita à vista, receita a prazo, né? Para separar cada um desses conceitos. Então, aqui, por isso que eu falo total de vendas, tá? É basicamente para dizer assim, olha, foi toda a venda que foi realizada. Pode ser uma venda de mercadoria, pode ser uma venda de serviços também, sem problema nenhum. Até aqui, tranquilo? Dá para vocês entenderem esse raciocínio? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza. Então, quando vocês pegarem exercícios, principalmente de comercial, imagino eu, né, de tributária também deve ter
obviamente, né, a separação de cada um deles, não sei como é que os professores estão trabalhando, mas provavelmente vocês vão ter situações assim. Então, lembrem-se apenas dessa lógica, por enquanto, né, de imposto por dentro e imposto por fora. Conforme você vai aprendendo o que é cada um, qual é o fato gerador, a incidência, as características, as hipóteses de não incidência, etc., você vai entendendo melhor essa dinâmica da tributação no Brasil, que, de fato, não é tão simples, né, não é tão fácil. A partir da receita bruta, a gente continua nesse efeito cascata. A gente vai ter as deduções, que nada mais são do que representações da ideia, né, seguindo o mesmo preceito. Tudo bem, entrou R$100 aqui como receita para minha empresa. Mas esses R$100, de fato, é o que vai ficar para a empresa? Vai fazer parte do seu resultado? Aí eu preciso observar. Eu posso ter devolução de venda, que, por exemplo, eu fiz a venda de R$100, aí você pegou lá o produto e resolveu devolver. Nesse momento, você me devolve a mercadoria, eu te devolvo o dinheiro. Isso é uma devolução de venda, simples assim. Lembrando que no Brasil a gente tem a obrigatoriedade de registrar isso por meio de documento fiscal, né? Então, a parte fiscal ela acaba sendo muito importante para depois a apresentação dessas informações. Então, neste caso, faria uma nota de venda, faria uma nota de devolução por consequência, né? E aí entende-se o quê? Houve a troca inicial, né, de mercadoria por dinheiro, por exemplo. Eu fiquei com o dinheiro, você ficou com a mercadoria. Depois devolveu, cada um volta a ter o que era de origem ali seu. Então, eu posso, neste caso, diminuir o valor da minha receita, porque eu vou ter lá o total da minha receita bruta de R$100. Mas se foi feita uma devolução, eu não tenho de fato aqueles R$100. Então, uma coisa tem que ser diminuída da outra, para ser o mais fidedigno possível. Outro exemplo de dedução que a gente pode citar são os descontos incondicionais. São descontos sem o qual a operação não aconteceria, tá? E isso é diferente da gente ter, por exemplo, os chamados descontos financeiros. Descontos financeiros são passíveis de negociação, são passíveis de ajuste, e a venda, por exemplo, poderia acontecer. Então, vamos entender assim, você está comprando um produto, normalmente a gente observa mais ou menos nesse raciocínio, e aquele produto ele possui uma espécie de dano, né? Uma espécie de uma avaria, né, que a gente fala. Ele está machucado, digamos assim, ele não está nas suas características e condições iniciais. Aí você fala, olha, eu até compro, mas eu quero pagar menos, porque ele está valendo menos, né? Então, a partir deste raciocínio, eu faço o registro daquela venda e dou um desconto incondicional que, sem esse desconto, você não compraria aquela mercadoria, né, por conta das condições dela, por exemplo. Ou acontece alguma coisa durante a operação, né, de entrega, durante a movimentação dessa mercadoria, até ela sair do estoque e chegar na sua mão, pode acontecer também algum tipo de dano, avaria, e aí você fala, não, eu até aceito pegar essa mercadoria nessa condição, mas é necessário que o preço seja reajustado, por exemplo, né, me dê um desconto. Aí, outra situação é o chamado desconto financeiro, quando, por exemplo, você parcelou uma compra em 10 vezes, isso já é lá embaixo, né, em outra característica, mas o desconto financeiro seria mais ou menos assim: você parcelou a sua compra em 10 vezes, e aí você chega lá e fala, olha, eu parcelei e eu tenho mais 5 boletos para pagar. Se eu pagar esses 5 boletos de uma vez, eu ganho desconto? Por exemplo. Aí eu falo, sim, você ganha 5% de desconto. Isso é um desconto financeiro. A venda já aconteceu, a operação ela já é antiga neste exemplo, né? Então não há mais a condicionante para ela acontecer. Então isso já passou. Aí já é uma questão financeira que a gente tem um livre-arbítrio para negociar, para verificar se vale ou não a pena. Tá? Então esses descontos incondicionais aqui, você tem que associar sempre com a ideia de que sem isso a venda não aconteceria. Se a venda não acontece, não tem receita. Tá? Então são raros os casos, mas é possível também. Outra dedução que a gente tem que é muito comum, né? No caso aqui eu estou usando exemplo de venda de mercadoria, o ICMS, que é o imposto por dentro, neste exemplo aqui, para citar o seguinte raciocínio, ele faz parte daquele montante, daquele total que a gente chama o total da nota, né? Ele utiliza aquele valor como base de cálculo e ele está lá dentro. Tá? Então, os impostos por dentro, eles são diferentes dos impostos por fora justamente por isso, por conta da composição do valor total dessa receita ou deste faturamento, dependendo do caso. E aí aqui eu tiraria, por exemplo, o imposto que eu vou pagar. Tá? Então eu fiz uma venda de R$120, né? Considerando que eu sou lá uma indústria, eu vou pagar tanto o IPI quanto o ICMS pela circulação de mercadoria. Beleza. A partir desse raciocínio, R$20 era o IPI, sobraram 100.
Destes 100, eu ainda vou pagar, vamos supor aí, 17%, né, que é a alíquota genérica do Mato Grosso, a partir daquele montante, desses R$ 100. Então, neste raciocínio, vai me sobrar somente a diferença, por isso que eu posso fazer a dedução, porque dos R$ 100 que ficou na minha mão, 17% pertence ao governo. Então, esses R$ 17 vão para a mão dele. E aí eu diminuo da minha receita justamente porque entende-se que aquilo também só circulou nesse primeiro momento pela minha mão, né? Mas eu vou pagar para o governo futuramente. Então, deduzir o imposto nada mais é do que observar se existem impostos sobre a venda. Aí eu posso ter, por exemplo, no caso do serviço, imposto sobre o serviço prestado, né, que a gente chama de ISS. Eu posso ter outros tipos e eventuais circunstâncias também, mas normalmente eles são associados com esses três, né, que a gente vai ter. O IPI lá em cima, o ICMS e o ISS aqui neste caso, depois da receita bruta. Bom, seriam impostos por dentro, né, que vão compor a minha base total. E por fim, o próprio abatimento, né, que são outras características ou circunstâncias que também vão diminuir a minha operação de acordo com a circunstância que aconteceu. Então, quando eu tenho um abatimento, eu considero e também faço a dedução de toda essa entrada de recurso, né, de receita, de ingresso, de recurso, e a partir desta parte bruta, a gente vai fazendo as diminuições para chegar na receita líquida. Não é diferente do que vocês já praticaram, não é nada de novo. Apenas aqui é para que a gente entenda por que tantas nomenclaturas e por que tantas separações. Porque daí há um controle efetivo, né, para quem lê aquela informação principalmente, de perceber, olha, o imposto que está lá no balanço, por exemplo, o ICMS a pagar, observando aí uma estimativa mensal, por exemplo, fecho o balanço e aí eu fico lá com o meu passivo de ICMS a pagar, né? A partir deste raciocínio, eu posso observar a minha DRE também e ver se aquele imposto sobre a venda de fato é o mesmo cuja obrigação está lá presente, né? Se a informação é a mesma neste caso. Então, eu posso ir fazendo algumas leituras, algumas considerações. A receita líquida, então, nada mais é do que justamente esse faturamento, menos o imposto por fora, menos as outras deduções, incluindo aí o imposto por dentro, se houver, né? Pode ser que eu tenha um caso, pode ser que eu não tenha outro, por isso que varia tanto. Cada empresa tem a sua natureza, forma de trabalho, característica, atividade econômica, então isso vai variando naturalmente. Da receita líquida, considerando que aqui a gente está usando a expressão receita para entender a venda, né, o total de vendas, a gente vai tirar o custo, né? O custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido ou o custo do serviço prestado. Entendendo os três como a mesma coisa, para fins de ilustração aqui na DRE, né? Não que a forma de cálculo ou a mecânica de cada um seja a mesma, mas eu coloquei todos os três aqui juntos para a gente entender que se a empresa ela vende mercadoria, ela vende produto, porque ela fabrica, qual que é a diferença de um e outro, né? Só para deixar claro. E ela também presta serviço, ela pode ter os três. E aí ela separa, calcula cada um de acordo com a sua forma. Né? Vocês viram e usaram bastante, vocês comentaram comigo que fizeram bastante do CMV, então por isso ele entra nesse modelinho aqui. Porque o conceito geral aqui é que a gente consiga chegar ao chamado lucro bruto, que é basicamente tudo aquilo que a entidade ela gasta originalmente para a produção e execução da sua atividade operacional. A partir daí, observa-se a entrada de recursos, né? Que aqui a gente faz um raciocínio contrário, começa da entrada, tira o que gastou, para daí chegar ao conceito de lucro, portanto. Então, o lucro nada mais é do que essa representação. E ele é chamado de bruto, porque ele ainda precisa passar por alguns cortes também, algumas deduções ou diminuições, como queiram chamar. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Algo que eu não comentei, algo que vocês gostariam de considerar aí? Vou dar uma olhada no chat lá. Vocês estão dormindo, né? Brincadeira. Não, professor, eu tava baixando os slides, os PDF que o senhor mandou. Tá. E os demais aí? Estão por aí? Vieram só bater ponto? Estamos por aqui, professor. Tamo aí, professor. Tamo aí, professor. Tá bom. O que a gente conversou até agora? Vamos ver o que vocês entenderam até agora. Qual que é o conceito da DRE? Professor,
O senhor estava falando que a DRE, por mais que seja quase a mesma, entre aspas, mesmas coisas da RE, ela é uma demonstração mais detalhada, mais discorrida do que aconteceu no exercício contábil. Beleza. Aí tem o faturamento bruto, aí tem a dedução dos impostos, aí depois tem a receita bruta, aí vai mais os descontos, e depois mais uma série de coisas, e é isso aí. Tá bom. Também só estava falando agora por último sobre a empresa, ela pode ter várias formas, né, de faturamento, né? Tanto pode ser uma indústria, ou faturamento de serviço, ou de vendas, então ela pode ter às vezes os 3 faturamentos numa única atividade. Isso significa também que ela terá os 3 tipos de custos, igual a gente está vendo aqui. Lembra que, apesar da gente usar a expressão custo da mercadoria vendida, para todos os efeitos, o CMV ele é tratado como uma despesa. Se ele é uma despesa, significa que ele vai ser apresentado na demonstração do resultado. Porque demonstração do resultado significa receita e despesa, contas de resultado. Tá? É importante lembrar desse raciocínio, mas é isso aí mesmo. E aí, do lucro bruto, que a gente chegou aqui, é a continuação, tá? Eu só repeti lá em cima. Do lucro bruto, a gente vai fazer o quê? Vai observar as despesas operacionais. Exemplo disso, despesa com venda. O que seria uma despesa com venda? Comissão, condicionada à execução da venda. Quando eu faço uma venda, o meu vendedor ali, ele possui uma comissão. Eu preciso fazer essa diminuição necessariamente justamente para ir apurando e deduzindo, né? Para que esse lucro, de fato, ele vire líquido. E líquido significa essa dedução aplicada. A gente pode ter outras despesas, por exemplo, como financeiras. O que seria uma despesa financeira? Quando você paga um boleto atrasado, você paga juros, paga correção monetária, paga, enfim, multa até mesmo, se for o caso. E aí, se existe isso, isso faz parte da operação do negócio, da atividade da empresa. Então, por exemplo, ela vai lá, efetua o saque no banco e a conta bancária, ela cobra uma taxa de não sei quanto por cada saque que foi efetuado. A empresa tem uma despesa financeira. Ou a própria ideia do custo da manutenção da despesa da conta corrente bancária que a empresa tem. Né? Cobra lá uma taxa mensal de R$20. Isso vai ser uma despesa financeira. Né? Então tem que ser observada também, porque ela faz parte do negócio, da existência, do patrimônio da entidade. Despesa administrativa para manutenção do negócio, normalmente elas são muito associadas com o escritório administrativo, né, com material de uso e consumo, com aquilo que a empresa precisa justamente para fazer o seu negócio rodar, para organizar, para, enfim, né, não necessariamente relacionados à produção da sua atividade. Me dê um segundo só, por gentileza. Eu vou precisar soltar a minha cachorrinha ali, que ela está enlouquecida. Só um minutinho, eu já volto. Prontinho, voltei. Então, eu dizia aqui que dentro das despesas operacionais, a gente vai ter essas despesas administrativas, despesa geral. Outras geralmente a gente utilizar uma categorização que não foi especificada anteriormente. Aí, igual a gente viu aqui anteriormente, né? A Lei 6.404, inciso 3º aqui, ela vai falar, olha, tem que ter despesa com venda, despesa financeira, deduzidas as receitas e despesas financeiras gerais e administrativas. Isso aqui seria a nomenclatura que ela usa, tá? Mas você pode categorizar, você pode dar mais informação, inclusive, do que esse mínimo exigido, não tem problema. Por isso que às vezes a gente vê uma DRE gigante, porque daí é separado, né? Depende muito de como é feita a contabilidade, depende muito de como é feita a administração do negócio, se é possível, por exemplo, trabalhar ali com todos os centros de custos organizadinho, né? Para separar o que é cada um deles. Então, aí vai muito da realidade e da organização de cada negócio. E isso influencia no nosso serviço, na parte contábil, justamente porque quem passa essas informações é a própria empresa. Então, é necessário que o contador saiba, né, o que ele tem que cobrar de informação, observar, organizar para o seu dia a dia, para quando ele tem que apresentar essa DRE. Né? Então,
Se o cliente ele quer informação mais detalhada, ele precisa trazer essa informação também, esses dados, né, como a gente chama, para você trabalhar dentro do modelinho que foi estabelecido. Então, aí a gente vai ter mais ou menos, quer dizer o quê? Mais para outras receitas, especificamente aqui as receitas financeiras, né? O que seria uma receita financeira? Quando, por exemplo, você faz uma aplicação e recebe ali um juros de remuneração daquela aplicação, né? Você, entidade. Quando você tem lá uma conta bancária que tem uma conta corrente e uma conta poupança. Ficou R$ 1.000 na poupança, depois de 30 dias rendeu juros. Aqueles juros de rendimento ali, naquele caso, tem que ser tratado como uma receita financeira. Por quê? Porque, por exemplo, o negócio da empresa, a atividade econômica que ela exerce é venda de mercadoria e não aplicação financeira. Então, isso não faz parte necessariamente da sua receita com venda, né? Não houve uma operação de venda, de saída de mercadoria, de prestação de serviço. Houve, na verdade, uma outra receita. Então, isso poderia ser uma receita financeira neste exemplo, nesse raciocínio. E despesas também. Então, geralmente aí a gente pode ter e citar como exemplo também o caso, né, de grandes empresas que possuem equivalência patrimonial. É o caso das controladas e coligadas, que a lei das SAs também prevê como que trata, como que funciona, como que faz o cálculo e tudo mais. Mas basicamente equivalência patrimonial seria quando uma entidade participa de outra entidade. Ela é sócia, porque uma pessoa jurídica pode ser sócia de outra pessoa jurídica. E aí, se ela é sócia de outra pessoa jurídica, ela possui uma equivalência patrimonial, ou seja, parte do resultado do lucro daquela outra empresa vem para ela também. E isso precisa ser registrado no seu patrimônio na forma de receita ou despesa ou resultado de equivalência patrimonial. Tá? Então, é só para citar alguns exemplos. E aí, basicamente, tudo aquilo que não for operacional também pode ser considerado aqui. Na falta de uma caracterização entre não registrar e registrar como outras, é melhor que se registre como outras, tá? Não havendo ali uma categoria específica anteriormente colocada. E a partir disso, a gente chega então ao lucro antes do imposto de renda, né? Antes da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Então vejam que esse efeito cascata ele continua até que por fim a gente vai chegar no lucro líquido. Normalmente, né, nesse modelo mais simples que eu mostrei para vocês aqui, que é o que a gente praticou, a gente vai ter receita operacional bruta, que nada mais é do que as vendas, receita operacional líquida, que vai ser a mesma coisa, por quê? Porque ali no meio eu não tenho nenhuma dedução. Tá? Custo da mercadoria vendida, depois eu chego ao resultado operacional bruto. A diferença das nomenclaturas, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho ali receita líquida, ali no meio, né, para baixo, menos o CMV, e eu estou chamando agora de lucro bruto. Porque essa talvez seja a expressão da lei, ou essa é a expressão da norma. Entendam que uma coisa é a mesma que a outra, né? Estão sendo apresentados. E daí, às vezes, se é uma SA, ela é obrigada a seguir esse modelo das SA. Se ela não é, ela pode fazer algumas adaptações. Até porque as SAs de capital aberto, fundamentalmente, vão ter ali algumas obrigações que as outras entidades, né, as outras empresas não vão ter, tá? Então, aí, para a parte do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ou os impostos sobre a renda, como a gente chama, né, incluindo imposto no sentido mais genérico, o correto seria tributo, né, a gente vai precisar observar o quê? O regime tributário, tá? Porque a apuração do imposto sobre a renda, neste caso aqui o IR e a contribuição social, vai depender do regime tributário. E aí a gente pode ter uma empresa que está no Simples Nacional, a gente pode ter uma empresa que está no lucro presumido, ou a gente pode ter uma empresa que está no lucro real. Cada um deles possui uma forma e metodologia própria de apuração deste imposto, do imposto sobre a renda que a entidade obteve. Ué, professor, mas a gente já não pagou o imposto sobre a venda? Já. Mas aqui é o imposto sobre a renda, tá? Que seria essa receita, ou lucro, como a gente costuma dizer no popular, né? O imposto sobre o lucro que ela obteve nas operações que ela realizou. Então, sim, o governo ele cobra o ICMS, que é um imposto estadual, na circulação da mercadoria, e depois o governo federal vem e cobra o imposto sobre o lucro que você obteve, que é o chamado imposto sobre a renda. Ainda a contribuição social que você é obrigado a contribuir, né, como o nome diz, sobre o lucro que você obteve. Então, aí a característica ou a forma de apuração deste imposto, né, e o valor que vai aparecer aqui, que é aquilo que eu falei para vocês de provisão, né, porque ele é normalmente pago futuramente, ele vai depender da metodologia. Então, o simples segue uma lógica, o presumido segue outra, o real segue outra. Existe ainda o conceito de arbitrado,
né, que alguns falam que é regime, outros falam que não é, mas enfim, também é possível acontecer. Basicamente, o Simples Nacional leva em conta o faturamento bruto, a alíquota efetiva, né, e cálculo da alíquota efetiva e a aplicação sobre a receita do faturamento daquele mês. Lucro presumido trabalha com a presunção de que, quando se é comércio, tem-se um percentual específico, quando se é serviço, tem outro percentual, e a base de cálculo ele mesmo já pré-estabelece o raciocínio. E lucro real, que costuma ser tido como mais difícil, seria, de fato, fazer essa apuração a partir da perspectiva contábil, né, com algumas características, com algumas circunstâncias do que pode diminuir, do que não pode, do que tem que entrar, do que não tem, enfim, que são duas metodologias diferentes. Então, o raciocínio de cada um depende justamente desse regime tributário que a entidade está. Normalmente, o que se faz na prática é que, a partir do próprio faturamento, da noção de atividade da empresa, o escritório, né, o contador, a contadora, vai fazer o planejamento tributário e vai pré-definir qual é o melhor modelo para aquela entidade. Se ela for para o simples, ela paga mais imposto. Se ela for para o presumido, ela paga mais. Então, escolhe, né, qual das duas opções seria melhor. E isso é permitido, né, dadas as respectivas regras, né, características da própria legislação, tá? Mas isso vocês vão praticar lá na frente. É só para entender que aí, dependendo do modelo que você pegou, às vezes vai ter, né, uma distinção, uma discriminação com mais detalhes do que vem a ser esse imposto de renda. Aí você vai lá para o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Ou ainda, se foi apurado pelo presumido, se foi apurado pelo simples, etc. Então, isso varia muito e faz com que, inclusive, mais uma vez, a gente tenha vários modelos de DRE. Mas a essência, a lógica de cada um deles é a mesma. Você vai ter um lucro antes e um lucro depois. Antes do que antes do imposto de renda e depois do imposto de renda, ou sobre a renda. Tá? Então, por fim, a gente chega então a esse conceito de participações, que normalmente as participações seriam aplicadas aí também para as grandes empresas, né, para as empresas mais estruturadas. É o mais comum, não quer dizer que uma empresa pequena não possa ter, ela pode, mas ela, se estiver dentro dessas características, provavelmente ela será uma SA, né? E aí, como sociedade anônima, de novo, segue algumas regrinhas mais específicas. Então, o lucro líquido, que a gente chama antes das participações, vai ser justamente observar se existem outras deduções ainda a serem executadas, como, por exemplo, debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos, especificamente ali fundos de previdência, né, fundos de característica de previdência. Então, eles, inclusive, pela lei das SA, seguem uma regrinha. Então, primeiro você tira os debêntures, depois você tira os empregados e vai reajustando esse lucro, cálculo a cálculo, até que se chegue, né, no resultado líquido, que é o fechamento. O resultado líquido é a mesma coisa que lucro líquido. Então, se vocês, inclusive, verem aí uma DRE cuja nomenclatura aqui em lucro antes do imposto de renda, ou seja, resultado líquido antes do imposto de renda, ou resultado bruto antes do imposto de renda, vai ser a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma coisa, tá? Está seguindo a mesma lógica que a gente está vendo aqui. Só precisa tomar esse cuidado, né, com esse detalhamento e perceber essa natureza da entidade. E aí, depois de fechado, né, todo esse raciocínio, esse efeito cascata, a gente vai chegar a ele líquido a ser distribuído, a ser dividido, né? No caso aqui que eu coloquei, conforme estatuto, se for SA, conforme contrato social, se for outro tipo de sociedade, que não necessariamente uma sociedade anônima. Então, a partir desse critério é que se chega ao resultado líquido. Então a minha empresa ela não tem participações de forma alguma. Beleza, essa informação vai ser a mesma de cima. Ou então, aí depois eu observei lá, entendi qual é o regime tributário, como calcula. Aí você já consegue fazer essa conexão. Ou então, na minha empresa eu não tenho nenhuma despesa financeira. Né? Eu não tenho nenhuma outra despesa que não aquela operacional básica, que são as despesas fixas, a despesa com venda, uma comissão, por exemplo, eu não tenho frete sobre a venda, não tenho nada disso. Então, dependendo da realidade da empresa, você vai montando esse modelo de acordo. O ideal é que todas essas características mínimas já estejam previstas no plano de contas da entidade. Por isso que a gente sempre começa pelo plano de contas. E para começar pelo plano de contas, a gente tem que entender a natureza das contas. É aquele raciocínio que a gente fez. Então, como eu disse, o conhecimento ele vai sendo cumulativo porque ele chega até essa parte onde a gente vai montando as peças do quebra-cabeça, tá? Alguma dúvida sobre essa parte final aqui? Esses outros dois slides?
Por mim tá de boa, professor. Tudo bem, professor. Beleza, e os demais? Entendi também, professor. Se vocês memorizarem este raciocínio aqui do cantinho, vocês não vão errar uma DRE nunca. Porque se considerar todos os tipos de receita, todos os tipos de despesas, né, é interessante que se entenda que se chega a um resultado. E esse resultado ele pode ser bruto ou líquido, né, a depender da atividade, depender das características. Então, no exemplo que a gente usou, eu só tinha uma despesa operacional. Seria a despesa com depreciação. Resultado líquido, portanto, é a diferença. E a partir dessas deduções é que se chega à informação ou ao resultado na forma que ele vai ser distribuído, tá bom? Então, realmente não tem muito segredo. E a vantagem é que, como vocês já praticam, né, nas outras disciplinas, fazendo débito e crédito, faz a RE, aí vai para a DRE, você já trabalhou com todas essas receitas e despesas. Não existe uma receita, uma despesa, um próprio custo que não foi lançado no livro diário, de uma forma ou de outra. Né, um lançamento contábil propriamente dito. A informação ela vem justamente da mesma fonte, né, da atividade que a empresa realiza no seu dia a dia. Aí eu queria só comentar, para a gente finalizar o raciocínio, desses links que eu mandei aí para vocês perceberem o que é esse material. Então, aqui primeiro, ó, eu tenho a ITG, né, Instrução Técnica Geral, Modelo Contábil para Microempresa, né, empresa de pequeno porte. Então, tá lá, vai iniciar o seu negócio, não sabe por onde começar, qual modelo básico que você precisa levar em conta. Essa norma vai te trazer justamente isso. Então, tem a primeira parte introdutória, alcance, definição, escrituração e critérios, que são aqueles que a gente já viu, né? Com algumas simplificações para justamente facilitar, entendendo que a pequena e média empresa vai ter características mais diretas, mais fáceis, né, mais simples, do que necessariamente uma grande empresa. E aí o plano de conta simplificado, que é para onde a gente vai primeiro, tá? Então, só para exemplificar aqui, plano de conta simplificado. Ele vai seguir aquela mesma ideia que a gente já viu. Primeiro nível, né, ativo, passivo, patrimônio líquido, depois, incluindo receitas, custos e despesas, e aí é o que eu falei para vocês, custos aqui entra junto com despesas, com a mesma natureza, né, natureza devedora, como a gente viu. Ativo circulante, não circulante, passivo circulante, tipos de receita, a receita de venda, outras receitas operacionais. Então, a norma, ela fala assim, ó, primeiro separa só o que é venda, e se tiver qualquer outro tipo de receita, chama de outras. Mais ou menos para dar uma organizada, para não ficar tudo misturado. Né? Por quê? Porque sobre as vendas podem incidir impostos que não vão incidir sobre uma receita financeira, por exemplo. Sobre uma receita financeira você pode pagar um IOF, que é um imposto sobre operação financeira, né? Ou outros que possam existir. Então, cada um no seu quadrado para organizar a informação. Nível 3 e 4, que é justamente para explicar a diferença, né? Conta sintética, ativo circulante. Ele é a soma. Conta analítica é a conta em específico. Né? Então, quando ele fala lá, ó, caixa equivalente de caixa, o que seria um caixa equivalente de caixa? É justamente parte do meu ativo circulante e dentro dele eu tenho quem? O exemplo, um banco conta movimento ou banco conta XYZ, né? Que é aquela que eu trabalho no meu dia a dia. Então, o banco está dentro do caixa, que está dentro do ativo circulante, que está dentro do meu grupo de bens e direitos, ou, também denominado aqui, recurso presente controlado pela entidade, derivado de eventos passados, cuja existência, né, presume-se ali, de alguma forma, benefício econômico futuro. Bens e direitos. É isso, ativo. 4 níveis exemplificando. E aí ele dá o exemplo aqui embaixo, né, do balanço patrimonial estruturado. Tá? Não quer dizer que você vai usar todas as contas, mas é aquilo que a gente já viu. Tem movimento, tem saldo. O que eu não posso fazer, que eu já comentei com vocês que não fica legal, que não é interessante, colocou a conta e não colocou o valor. Aqui, só para deixar claro também, ele faz uma separação de períodos, né? Então, ano 1 e ano 0, ou 2020 e 2021, para dar mais ou menos uma dinâmica. Caso você faça um comparativo com a informação anterior, né, com o ano passado, por exemplo, que você coloque o mais recente, mais próximo, né, para dar uma estruturada, para dar um modelo de fato, tá bom? Deixa eu ver aqui. Foi? E aí as contas, que são as contas que vocês já conhecem, contas do ativo, né, realizável a longo prazo, também chamado de não circulante especificamente, né, pode separar, pode utilizar esse modelo sem problema nenhum.
Aqui do outro lado a gente vai ter o passivo, que são as obrigações, então circulante, curto prazo, não circulante, longo prazo. Né? Então, obrigações fiscais aqui, por exemplo, são os impostos a pagar, trabalhistas e sociais são os impostos relativos à folha de pagamento, contas, provisões, etc. Patrimônio líquido é o capital, as reservas, a reserva de lucro, os próprios lucros, menos o prejuízo, que uma coisa diminui a outra, né? Enfim. E a DRE, ele vai trazer esse modelinho mais simplificado também. Então, ele começa por onde? Olha só, venda de produtos, mercadorias e serviços. Então, aí ele entende que aqui é necessário, né, essa dedução de tributos, abatimentos e devoluções. Mas ele não especifica cada um, né? Ele apenas traz esse modelo genérico. Daí, de acordo com a realidade de cada entidade, eu vou observar e vou colocar e discriminar. Então, se eu tenho aqui essa separação, se há uma pequena indústria, nesse caso, que caracteriza-se aí como uma pequena empresa, eu posso ter o IPI e eu posso ter também o ICMS. Aí eu separo um do outro, tá? Para justamente chegar até a minha receita. E aqui ele evita de usar essa expressão, né? Receita bruta, receita ou faturamento e tudo mais. Mas é a mesma lógica, a mesma essência. Então aqui é como se a gente tivesse faturamento na existência de uma espécie de dedução de tributos sobre na condição de por fora, faria essa diminuição do mesmo jeito, faria os abatimentos, devoluções, tudo aquilo que deduz, de alguma forma, para chegar efetivamente à minha receita ou receita bruta na nomenclatura que a gente estava usando. Aí depois, tira o custo das vendas, que seria CPV, CMV ou custo de serviço prestado, para chegar até o lucro. Despesas operacionais diminui, aí ele usa também essas mesmas características, né, administrativa, venda geral, que é o que a lei fala, até que ele chega ao resultado operacional antes do resultado financeiro. Basicamente para separar, né? Para separar o resultado operacional do financeiro. Por quê? Aquele conceito que eu falei para vocês. A operação da empresa é venda de mercadoria. Então, se ela tem receita financeira e despesa financeira, isso é uma outra conversa. Porque aquela receita e aquela despesa precisam ser categorizadas diferentemente do negócio da entidade, para justamente dar uma clareza maior para quem vai ler essa informação e um controle para o gestor, inclusive. Aí, resultado financeiro. Quando vem com o sinal de mais e menos, nada mais é do que mais para receitas e menos para despesas, ok? Aí, outras receitas, aqui entraria, por exemplo, se houver equivalência patrimonial ou outros tipos que não foram categorizados anteriormente. Igual a resultado antes da despesa com tributo sobre lucro. É antes do imposto de renda e antes da contribuição social. Simples assim. Aí a norma aqui bota o asterisco justamente para falar, olha, entidades que estão enquadradas no Simples Nacional devem evidenciar os tributos na linha deduções, que é lá em cima. Tá? Então, apurou o Simples Nacional, ele vai entrar aqui, neste caso em específico. Não é do Simples, vai ter a despesa com contribuição social e o IR aqui separadamente. Por quê? Porque o Simples reúne tudo numa pegada só. Ele reúne o ICMS, ele reúne o IRPJ, ele reúne a contribuição social, contribuição patronal e etc. Né? Então, o ISS, se houver, então o próprio IPI, que a gente comentou, ele vai ser demonstrado tudo lá em cima. Aí, o que a norma fala é, caso seja do Simples, o IR e a contribuição não tem que ficar aqui embaixo, tem que ir lá também para ficar tudo junto, porque o Simples é pago numa única guia, e este recolhimento ele é repartido pelo próprio governo. Então, a sua função é demonstrar quanto foi o seu pagamento de Simples, e não quanto foi o seu IRPJ ou contribuição social. E, por fim, chega um resultado líquido do período na DRE. Também sem mistério, né? A partir daqui, presume-se que uma pequena e média empresa não vai ter participações, mas caso houvesse, ela poderia continuar aquele raciocínio que a gente viu. Aí faz as divisões de acordo com as participações, distribui o lucro, faz as reservas se for necessário. Beleza? Plano de conta simplificado aqui é a mesma estrutura que a gente viu, só que naquele modelo mais tradicional, né? Então, com a numeração do lado aqui, para exemplificar que o 1 é o grupo do ativo, 1.1 é o ativo circulante e assim sucessivamente, tá? Aí aqui embaixo, tá, nas contas de resultado, a gente vai ter receitas, custos e despesas. Então, veja, receitas, classe 3.1, custos e despesas, classe 3.2. Né? Então, exemplos, custo de insumo, custo de mão de obra. Quem é que vai ter isso aqui? Custo de insumo é aquela que fabrica. Se eu sou uma empresa que vende camiseta, mas não fabrico, eu compro a mercadoria pronta, o produto pronto. Então, eu não vou ter custo de insumo, custo de mão de obra neste caso. Né? Se eu sou uma indústria, eu tenho o insumo, eu tenho a mão de obra e etc.
Se eu presto serviço, eu tenho mão de obra também, por exemplo. Despesas operacionais, financeiras, aqui, por exemplo, juros passivos, né, que é aquele que a gente paga, juros ativos é aquele que a gente recebe, e assim vai indo, né, despesa com baixa de imobilizado, caso haja, né, para separar ganho e perda e tudo mais. Então, vejam que não é um modelo muito difícil de seguir, é um modelo relativamente simples, né, bem simplificado realmente, para poder ilustrar a situação do resultado da entidade naquele período em específico. E aí a gente vai ter NBC aqui. Só subir um pouquinho aqui, ele está travando, tá? A gente vai ter NBC-TG 1000. Só um instantinho que ele me deu um golpe aqui, agora eu não estou conseguindo editar e ele não estava... agora sim. Deve ser o meu computador. Aí ele vai classificar pequenas e médias empresas, né? Ele vai dar um detalhamento maior do que aquele modelo, tá? Isso aqui é a mesma coisa, só para deixar claro. Mesmo é ótimo, né? O meu português está maravilhoso, é a mesma coisa. A ITG apresenta um modelo, né, de uma forma mais prática. A NBCTG, que também é a 1000, vai apresentar todo o detalhamento necessário. Então, vai lá, ó, características das apresentações aí, referente às demonstrações do balanço, da DRE, da DRA, DMPL se houver, né, DLPA, e fluxo de caixa, etc. Então, aqui tem uma seção dedicada exclusivamente à demonstração do resultado, com mais detalhes, né? Basicamente, se espelha na lei, mas traz algumas características levando em conta pequenas e médias empresas. E a NBCTG 26 pega mais ou menos o pessoal do meio termo, né? E leva em conta também um aspecto mais técnico, tá? Ela vai trabalhar justamente na mesma pegada da estrutura conceitual, vai trazer de fato a conceituação teórica, né, da contabilidade aplicada a essa demonstração. Então, começa aqui no item 81, demonstração do resultado, e aí ela trabalha as duas juntas, né? E outros resultados abrangentes seria um complemento da DRE, né? Algumas entidades fazem, a maioria acaba não aplicando. Aí ela explica todo o conceito de DRA, todo o conceito de DRE, traz algumas características, né, em específico para poder justamente ilustrar. Então, tem muitas variáveis, muitas circunstâncias que é interessante que vocês deem uma lida. Quem quiser ler só sobre a DRE, vai lá, página 80, página 25, né? 25, começa no item 81 e vai até, excluindo-se aí as partes que já foram revogadas, né, ou alteradas. Deixa eu ver aqui. Poderíamos dizer que vai até a página 32. Então, dá 7 páginas, um pouco menos, porque tem umas partes ali que não necessariamente vão computar, né? Vão ter sido alteradas já por outras resoluções, por outras revisões dessa norma. E aí ela faz as associações, né, com cada um dos textos. Da Lei 6.404, que eu também mandei o link para vocês, basicamente vai começar no 175, né, salvo engano. Não, 175 vai ser um pouquinho antes, falando da estrutura do exercício social e das demonstrações financeiras, que é isso aqui. Daí ele vai complementar, primeiro ele fala quais são as obrigatórias, né? Balanço, DLPA, a demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa, e DVA se for companhia aberta. Tá? Mas aí para a DRE mesmo é no 187. Que aí ele vai trabalhar especificamente com ela, né? Que demonstração do resultado do exercício, artigo 187, que foi o que a gente viu no slide. Eu só peguei ele e levei para lá para a gente poder ver. Mas vejam que, assim, aí quando você olha a lei, você fala, nossa, não estou entendendo nada, né? Mas quando você modela, estrutura, você vai perceber que é basicamente essa linha, esse raciocínio que a gente já aplica e é a mesma coisa, com uma ou outra particularidade que não é tão difícil assim de pegar, tá bom? E para a prática, né, são os exercícios. Aí vocês precisam se debruçar de acordo com cada tipo de operação, com cada coisa, cada situação. Né? Se ficar fazendo só débito e crédito da mesma coisa, sempre vai haver uma dificuldade quando aparecer uma coisa nova. E aí, se vocês se dão ao trabalho de pegar a dinâmica da teoria por detrás, eu já falei isso nas aulas anteriores, vocês viram que de fato faz sentido, tem uma explicação, tem um raciocínio lógico por isso, para isso, né? E aqui eu não falei de EBITDA, não falei de outras características que são levadas em conta nas análises dessas demonstrações, especificamente da DRE e do balanço, né? Porque para as sociedades anônimas, principalmente, os investidores estão muito de olho nessas informações. Então, qualquer erro pode prejudicar muito a tomada de decisão e causar um prejuízo enorme para a companhia, né? Para a entidade.
E para as pequenas e médias empresas, o não levantamento de informações de forma adequada fere, inclusive, aquela característica que a gente já discutiu, que é o conceito de tempestividade. Né? Então, se você apura só uma vez por ano, você vai ter uma demora, de certa forma, para perceber o resultado que a entidade está tendo. Né? E, de fato, se eu só olhar as vendas, eu estou esquecendo todos os gastos que foram necessários para aquela venda acontecer. Então, eu não estou com a informação completa. Ela não está cheia até aquele presente momento. E aí, se eu faço uma DRE, de fato, eu ilustro tudo que entrou, tudo que saiu, não necessariamente do meu caixa, como a gente já viu o caso da despesa com depreciação. Ela não sai do caixa, mas ela é uma despesa. E outras que possam surgir. Né? Então, aí, a partir desse raciocínio é que, de fato, o gestor precisa tomar decisões. E o que ocorre muito na prática é que nem mesmo quem está na contabilidade tem o conhecimento das demonstrações para poder explicar isso para quem não é da área, né? Para quem está na área da administração, conduzindo ali a gestão do negócio. Aí você senta com a pessoa, precisa explicar um balanço, precisa explicar uma DRE, a pessoa te pergunta, mas por que você separa o artigo circulante do não circulante? Qual que é a diferença? E aí a maioria, às vezes, não percebe a importância desses simples detalhes, né? Que a gente precisa levar essa informação para ela ser compreendida pela outra ponta, para fazer sentido, para dar, né, direcionamento para o negócio. Bacana? Alguma dúvida? Alguma consideração? Curiosidade? Até agora não, professor. Ninguém mais? Até agora também não. Vocês já sabem fazer a DRE de olho fechado? Todo mundo decorou ela? Aí também não. Tem que prestar bastante atenção para fazer. Tá, mas tem aí alguém que tem mais dificuldade nela? Acha ela mais difícil do que o balanço, por exemplo? Ou vocês acham o balanço patrimonial mais difícil do que a DRE? Eu acho que, tipo assim, tem que ser feito com bastante atenção. Você vê onde que se encaixa mesmo, onde que tem que colocar realmente as contas, não tem. Você fazendo ela com bastante atenção, eu acho que os dois, conforme passando o tempo, ele torna-se mais tranquilo, entendeu? Até agora as DRE que a gente fez foi bem fácil, né? Não estava muito complicado ainda. Mas eu creio que quando tiver bastante contas, bastante coisa para inserir, vai ficar mais complicado. Entendi. E como é que é o modelinho que vocês estão fazendo? É receita e separa todas as despesas? Com o que vocês estão trabalhando? Ela colocou somente receitas e despesas. Ela não acrescentou ICMV, porque ela falou que vai adicionar depois, mais tarde. Ainda não teve questão de impostos, nada disso, né? Então tá mais tranquilo. Só as despesas mesmo, igual o menino falou. E o que são despesas nesse caso, dentro do exercício? Só para eu me localizar. Ela está trabalhando com tipo despesa de energia, de água, coisas do dia a dia. Despesas fixas, isso, operacionais. Fixas operacionais. Isso. Material de escritório, né? Água, telefone, internet, essas coisas. Maravilha, perfeito. É o melhor caminho. Né? É a Betânia, né? A professora Betânia é muito boa, tenho certeza que ela está conduzindo muito bem. Porque daí é interessante que, assim, igual eu falei para vocês, que essa disciplina consiga complementar aquele conteúdo, né? Senão, aí aqui não adianta eu ficar falando de imposto se vocês não estão vendo isso naquela parte prática. Não faz muito sentido, né? Aí lá na frente vocês vão praticar, por isso que eu não deixei de comentar, mas a ideia aqui, o interessante é que, de fato, sirva como auxílio, né, para o entendimento dessa teoria, daquilo que vocês estão colocando em prática lá na outra disciplina. Nas outras, né, porque na frente depois tem comercial ao mesmo tempo que custos, tributária, né, e outras aí mais, cada uma com a sua particularidade. Tá bom, então, minha gente. Obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente vai falar da DFC. Vou tentar trazer para vocês aí, vou ver se dá tempo, se não fica muito extenso, né? Um pouco mais de explicação, pelo menos assim, essa base da teoria para elaboração, né, da demonstração dos fluxos de caixa, que depende muito do entendimento dessas duas primeiras, por isso que ela ficou para a terceira, né, para a última parte, para a gente poder meio que visualizar as coisas mais corriqueiras, mais comuns que a gente tem
no exercício dessa atividade. Beleza? E aí, se forem surgindo dúvidas, vão me avisando, né? E só para deixar registrado, então, assim que tiver corrigidas as notas lá, passo para vocês. Vocês querem... Eu vou interromper a gravação e vou ver se vocês querem dar uma olhada no gabarito aí, todo mundo tem a sua prova. Posso interromper aqui, né? Professor, seria legal. Vamos dar uma olhadinha, depois eu vou gravar ela separada, só vou interromper aqui para não ficar junto.